Conforme a figura, a 60 metros do chão, o helicóptero H avista sobre um ângulo alfa dois alvos B e C que serão logo abatidos. E aí ele dá as medidas, ó, AB igual a 40 metros, BC igual a 60 metros. Então, alfa mede quanto? Então, vamos lá, a gente vai ter que fazer uma jogadinha aí, ó. Primeiro eu vou botar as medidas aqui, né? O AB é 40 e o BC é igual a 260. Então, a gente vai ter que fazer um jogo aí. A gente vai ter que pegar um ângulo para auxiliar a gente aí nessa figura, tá? Eu vou dar um zoom aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Tá? Só focar aqui só na figura, por enquanto, para a gente brincar aí. Ele quer saber o valor de alfa, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ângulo que está aqui, que eu vou chamar de beta. Deixa eu pegar uma caneta um pouco mais fina. Vou pegar o beta aqui, certo? Que beta feio. O beta, tá? E esse ângulo beta, eu consigo calcular coisas interessantes dele aí. Então, por exemplo, eu consigo, se você olhar o beta, né, aqui a gente tem um triângulo retângulo, certo? Em que o 40 é o cateto oposto ao beta e o 60 é o cateto adjacente ao beta. Então, aqui a gente consegue calcular, por exemplo, a tangente de beta, tá? Que é cateto oposto 40 sobre o cateto adjacente, que é 60. E aí a gente pode até cortar o zero com zero, né? E dividir por 2 para simplificar a nossa vida, vai dar 2/3. Então a gente sabe aí a tangente de beta, tá? Para a gente encontrar o valor de alfa, o que é mais fácil nesse tipo de problema? Eu vou encontrar o valor numérico da tangente de alfa. E aí, com o valor numérico da tangente de alfa, a gente consegue encontrar o valor do ângulo, né? Do alfa. E aí a gente consegue responder aí o nosso problema, tá? Então vamos voltar aqui e vamos fazer o seguinte. Como que eu vou fazer para a gente, a partir da tangente de beta, encontrar a tangente de alfa, né? Nota que esses dois ângulos que a gente tem aqui, o alfa e o beta, tá um do lado do outro, né? Tá um do lado do outro. Então, se eu pego o alfa e o beta juntos, eu tenho o ângulo alfa mais beta, certo? Então, esse ângulo todo que está aqui, em verde, ele é justamente o ângulo alfa mais beta. Alfa mais beta que está no triângulo retângulo grandão. Então, aqui agora eu tenho o alfa mais beta nesse triângulo retângulo grandão. E eu consigo até justamente calcular quanto que é a tangente do ângulo alfa mais beta, tá? Mesmo sem saber qual é a medida do ângulo beta. E a tangente de alfa mais beta, olhando o triângulo maior, é a mesma história, né? Cateto oposto sobre adjacente. Cateto oposto é quem? É esse 40 mais o 60, que é 300, certo? E o cateto adjacente no triângulo grandão também é 60 aí, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode cancelar esse zero com zero, não é isso? E 30 dividido por 6 vai dar 5, tá? Então, eu sei aí qual é a tangente de alfa mais beta, sei quem é a tangente de beta, e falta descobrir quem é o alfa, né? A tangente de alfa para descobrir o valor de alfa. Só que a gente tem que encontrar uma relação entre a tangente de alfa, tangente de beta e a tangente de alfa mais beta. E para nossa sorte, né, tem uma relação aí trigonométrica da tangente de alfa mais beta, né? Tem uma fórmula para a gente resolver a soma de tangentes ali, né, dos ângulos ali, dos arcos tangentes ali que estão ali dentro da tangente. E aí essa fórmula é a seguinte, ó, vou até diminuir um pouquinho aqui e vamos trabalhar com a fórmula tangente de alfa mais beta é igual a tangente de alfa. Isso aí a gente tem que decorar, né? Para quem está aí atualizado ali em trigonometria já sabe nessa fórmula. Tangente de alfa mais tangente de beta
sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. Normalmente quem faz ali com A e B tem até uma brincadeirinha ali para não esquecer a fórmula, né? Quando a gente chama o alfa de A e o beta de B, tem gente que grava falando tem gente que ama do A, tem gente que beija do B. Então tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama, tem gente que beija. Então aí algumas pessoas decoram aí desse jeito. Mas enfim, né? O que a gente tem agora? A gente tem que a tangente de alfa e tangente de beta, a gente viu aqui em cima que é 5. Certo? Então isso daqui eu já sei que é igual a 5. Tá? Então eu vou usar essa ideia aí para resolver esse problema. E vou já trocar também a tangente de beta que a gente tinha encontrado lá no início. Né? A tangente de beta é 2/3. Então, tudo que for tangente de beta, eu vou trocar por 2/3. E aí eu vou ficar com uma equação somente com a tangente de alfa. E aí eu vou conseguir descobrir a tangente de alfa. Tá? Então, vamos lá. Ó, tangente de... Eu vou agora pegar essa parte aqui. Ó. Então, eu vou ficar com tangente. Vou escrever aqui à esquerda que está livre. Tá? Tangente de alfa mais tangente de beta. Quem é tangente de beta? 2/3. Está aqui em cima. Ó. 2/3, tá? Então, mais 2/3. Tudo isso sobre 1 menos tangente de alfa vezes a tangente de beta, que é 2/3. Isso tudo igual a 5, tá? Para ficar mais bonito, o que eu vou fazer? Vou trazer esses 2/3 aqui do denominador para frente. Tá? Posso fazer isso sem problema algum. E botar a tangente depois. Tá? Só troquei a ordem. Tá? Só inverti, né, a ordem aí. Botei o 2/3 primeiro. E agora, eu tenho uma igualdade de frações. Certo? O que eu vou fazer? Vou multiplicar cruzado. Tá? E aí, se eu multiplico aqui cruzado, o que eu vou ter? Eu vou ter tangente de alfa mais 2/3 vezes 1, que é o próprio tangente de alfa mais 2/3, igual, e aí esse 5 eu vou multiplicar o 1 e o menos 2/3, tangente de alfa, certo? Então 1 vezes 5 vai dar 5, tá? E o menos 2/3 vezes tangente de alfa vezes 5, eu posso fazer 2 vezes 5, que vai dar 10. Repito o denominador vezes tangente de alfa, tá? Então, a minha equação, agora ela começa a pegar um corpo aí para a gente tentar descobrir o valor da tangente de alfa. Como eu quero saber o valor da tangente de alfa, o que eu vou fazer? Vou pegar tudo que tem tangente de alfa e isolar na igualdade. Então, vou ficar aqui com tangente de alfa. Esse menos 10 tangente de alfa aqui sobre 3, eu vou passar para a esquerda. Então, ele vem positivo. Igual, sobrou 5. E o menos 2/3 ele vem aqui para a direita. Tá? Trocou de sinal, ele vem menos 2/3. Tá? Que eu vou fazer agora? Né? Eu tenho frações com denominadores diferentes. Então, eu vou fazer o MMC aqui para todo mundo ficar com o mesmo denominador. Então, essa daqui que tem 1, vou multiplicar por 3. Então, eu vou ficar com 3 tangente de alfa, certo? Mais 10/3 tangente, aqui sobre 3, né? 10/3 tangente de alfa, igual 5 vezes 3 vai dar 15. Menos 2/3, né? O 2/3 eu não mexi. 15 sobre 3, tá? Então, ficaram todos com o mesmo denominador, 3. O que eu posso fazer quando isso acontece? Ignorar o denominador e trabalhar somente com os numeradores. Pronto. Agora o nosso problema está praticamente terminado. Ó. Tangente de alfa com tangente de alfa eu vou poder somar. Então, 10 mais 3 vai dar 13. Tangente de alfa. E 15 menos 2 também é 13. Então, esse 13 que tem aqui na tangente vai passar dividindo. E 13 sobre 13 é igual a 1.
E aí você pensa, né? Se a tangente de alfa é igual a 1, qual é o ângulo que tem que ser o alfa para a tangente da 1? E aí você tem que lembrar lá, né, dos ângulos notáveis, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. É a famosa fórmula aí dos ângulos notáveis 30, 45 e 60. Então, se você olhar aquela tabela, você vai perceber que quando o alfa for igual a 45 graus, a tangente naquele lá, nesse ângulo, vai ser igual a 1, certo? Então, o ângulo alfa mede aí 45 graus. E 45 graus é qual das opções? Letra C, de Cláudio.